Antes de começarmos, se você estiver interessado em explorar mais sobre a psicologia do poder, da consciência e da dinâmica oculta da natureza humana, inscreva-se no Empire of the Mind. Estamos construindo uma comunidade dedicada a compreender as forças que moldam nossos mundos interno e externo. Agora vamos mergulhar no assunto. Algumas pessoas não querem apenas admiração, elas querem adoração. Falam com absoluta certeza, exigem lealdade inabalável e reagem com fúria até mesmo à crítica mais branda. Movem-se pelo mundo como se a própria realidade devesse se curvar à sua vontade. Carl Jung tinha um nome para esse fenômeno: inflação do ego. Mas eis o que torna isso tão psicologicamente perigoso. Esses indivíduos não lutam apenas contra o orgulho ou a vaidade. Eles cruzaram um limiar para algo muito mais profundo e perturbador. Eles se confundiram com Deus. Hoje, vamos explorar por que os narcisistas frequentemente se sentem como deuses, como isso difere da verdadeira conexão divina, e por que Jung alertou que confundir o ego com o si mesmo não é apenas uma disfunção psicológica, é uma catástrofe espiritual. Isto não tem a ver com religião. Tem a ver com a arquitetura da psique humana e o que acontece quando essa arquitetura entra em colapso. O eu divino, na psicologia junguiana. Para entender por que os narcisistas se sentem como deuses, primeiro precisamos entender o que Jung queria dizer com o eu e por que ele o escreveu com inicial maiúscula. Jung acreditava que todo ser humano carrega dentro de si um centro organizador interno chamado eu. Não se trata do eu com E, minúsculo à personalidade cotidiana, a coleção de preferências e memórias. O eu com E maiúsculo representa algo transcendente. É a totalidade da psique, o centro regulador que traz significado, equilíbrio e plenitude às nossas vidas. O eu representa um significado profundo que vai além da satisfação pessoal. A humildade nasce do reconhecimento do nosso lugar em algo maior. O equilíbrio psicológico entre as forças conscientes e inconscientes. A conexão com algo maior que o ego. Na linguagem religiosa, o eu é frequentemente vivenciado como o Deus interior, a Imago Dei, a imagem divina presente em cada alma humana. É por isso que as experiências espirituais em diferentes culturas compartilham características comuns. A dissolução do pequeno eu, o encontro com algo vasto e luminoso, a sensação de ser amparado por uma realidade muito maior do que nossa existência individual. Mas aqui está o ponto crucial que Jung enfatizou repetidamente. A verdadeira conexão divina produz efeitos psicológicos específicos. Ela não infla a personalidade, ela a fundamenta. Quando alguém realmente encontra o si mesmo, quando toca esse centro divino, o que emerge é reverência pela própria existência, humildade diante do mistério da vida, responsabilidade moral para com os outros, aguda consciência dos limites pessoais. Pense nos grandes místicos, nos autênticos mestres espirituais ao longo da história. Eles não entram em uma sala exigindo tratamento especial. Eles irradiam uma espécie de paz serena, uma aceitação, até mesmo um senso de humor em relação às suas próprias limitações. Eles se depararam com algo vasto, e isso os tornou menores, não maiores, mas, paradoxalmente, essa mesma diminuição os tornou mais plenamente humanos. O si mesmo não eleva o ego, ele coloca o ego em seu devido lugar, como servo, não mestre, como instrumento, não fonte. 2. Inflação do ego, quando a psique imita Deus. Agora, vamos examinar o que acontece quando esse processo dá terrivelmente errado. O narcisismo surge quando o ego se confunde com o centro da realidade. Em vez de encontrar o si mesmo e se curvar diante dele, o ego absorve a energia do si mesmo, rouba seu poder e declara: eu sou a fonte,
eu sou o centro, eu sou Deus. Em vez de servir ao si mesmo, o ego inflado proclama: sou fundamentalmente especial, categoricamente diferente dos outros. Sou superior, e essa superioridade é evidente por si mesma. As outras pessoas existem principalmente para reconhecer minha grandeza e afirmar meu valor. Minha perspectiva é a realidade, discordar é ilusão. Jung alertou que isso produz o que ele chamou de falsa imagem de Deus na psique. O narcisista não se sente conectado a Deus, ele sente que é Deus. Ele usurpou o trono do si mesmo. E é aqui que a coisa fica psicologicamente devastadora. Uma vez que o ego ocupa esse centro sagrado, tudo se torna uma questão religiosa. É por isso que os narcisistas reagem às interações humanas comuns com uma intensidade tão desproporcional. A crítica não parece um feedback, parece uma blasfêmia. Você não está oferecendo uma perspectiva diferente. Você está atacando a própria ordem divina. Discordar não parece um diálogo humano normal, parece traição, uma afronta cósmica. Como ousa questionar a fonte da verdade? Limites não parecem dinâmicas saudáveis de relacionamento, parecem desrespeito, rebelião contra a hierarquia natural onde ocupam o ápice. O narcisista criou uma cosmologia inteira com si mesmo como divindade. E qualquer um que não o adore adequadamente se torna não apenas um incômodo, mas uma ameaça existencial a toda a estrutura de sua realidade. É por isso que não se pode dialogar com narcisismo severo. Você não está lidando com alguém que tem uma opinião com a qual você discorda. Você está lidando com alguém cujo ego inflou a proporções cósmicas. Alguém que confundiu suas preferências pessoais com a lei universal. 3. Por que os narcisistas anseiam por adoração e não por conexão? Isso nos leva a um paradoxo profundo. Os narcisistas frequentemente usam linguagem espiritual. Podem até ocupar papéis religiosos ou terapêuticos, mas estão fundamentalmente afastados de uma experiência espiritual genuína. A verdadeira conexão divina dissolve o ego. O narcisismo a protege a todo custo. Pense no que acontece na prática espiritual autêntica. Meditação, oração, contemplação. Essas práticas são concebidas para aquietar o ego, para criar espaço para que algo maior emerja. Elas envolvem silêncio, onde a narrativa constante do ego finalmente cessa. Entrega, onde liberamos nossas exigências sobre como as coisas deveriam ser. Vulnerabilidade, onde admitimos que não temos todas as respostas. Autoexame, onde encaramos nossa sombra honestamente. O narcisista não tolera nada disso. Em vez disso, busca admiração em vez de verdade, precisa de validação externa constante em vez de transformação interna. Controle, em vez de humildade, precisa orquestrar como os outros o percebem. Imagem, em vez de significado, a apresentação superficial se torna tudo. A profundidade é perigosa. É por isso que os narcisistas temem o silêncio, a reflexão e a profundidade interior. É aí que o falso Deus seria revelado como um impostor. Então eles permanecem em movimento, cultivam seguidores, fabricam crises, geram drama, qualquer coisa para evitar aquele momento de genuína quietude onde a verdade poderia emergir. O narcisista não quer a transformação que o verdadeiro trabalho espiritual exige. Ele quer adoração que confirme a identidade grandiosa que construiu. Ele não está buscando a Deus, está buscando crentes. 4. O alerta de Jung sobre o falso poder espiritual. Jung dedicou sua vida a estudar a relação entre psicologia e espiritualidade, e um de seus alertas mais urgentes foi este. Egos inflados frequentemente escondem o vazio espiritual mais profundo. Sem uma conexão genuína com o si mesmo, sem esse alicerce em algo transcendente, a psique preenche o vazio com inflação.
e isso cria um tipo particular de perigo. Quando o ego substitui o si mesmo, o poder substitui a sabedoria, a força substitui a autoridade genuína. A certeza substitui a consciência, o ego inflado não consegue duvidar de si mesmo. A dominação substitui o amor, os outros se tornam objetos a serem controlados em vez de sujeitos a serem honrados. É por isso que o narcisismo aparece com tanta frequência em funções religiosas, espirituais e de liderança. Essas posições oferecem algo que o ego inflado anseia desesperadamente. Uma estrutura legítima para ser tratado como especial, para ter poder sobre os outros, para ser o centro das atenções. O narcisista religioso não serve a Deus. Ele usa Deus como uma máscara para sua própria inflação. O professor espiritual com um ego inflado não guia os alunos em direção ao seu próprio despertar. Ele cria dependências que alimentam sua necessidade de adoração. Jung observou esse padrão repetidas vezes. O guru que não tolera alunos que o superam. O líder religioso que exige obediência absoluta. O professor espiritual que sexualiza ou explora seus seguidores. Esses não são acidentes ou falhas morais. São o resultado inevitável da inflação do ego disfarçada de conexão divina. Os narcisistas verdadeiramente perigosos não são aqueles que se declaram abertamente superiores. Os perigosos são aqueles que encontraram maneiras de fazer seu narcisismo parecer iluminação, sua arrogância parecer um chamado divino. A verdadeira divindade humilha, a falsa divindade infla. Esta é talvez a percepção mais crucial de Jung. Quando o ego substitui o si mesmo, quando a pequena personalidade tenta ocupar o espaço reservado ao transcendente, a espiritualidade não apenas falha, torna-se patológica, torna-se destrutiva. As próprias energias que deveriam levar à plenitude produzem, em vez disso, fragmentação. O poder que deveria servir ao amor serve, em vez disso, à dominação. Como reconhecer a diferença? Na verdade, é bastante simples, embora nem sempre seja fácil de perceber quando se está preso no campo gravitacional do narcisista. A autoridade espiritual autêntica faz você se sentir mais capaz, mais conectado às suas próprias profundezas. A falsa autoridade espiritual faz você se sentir menor, mais dependente e mais inseguro em relação às suas próprias percepções. Os verdadeiros mestres apontam para além de si mesmos. Os egos inflados exigem que você continue olhando para eles. A verdadeira conexão divina produz pessoas que conseguem admitir erros, que conseguem rir de si mesmas e que tratam os outros com genuína consideração. A inflação do ego produz pessoas que não conseguem se desculpar, que se levam muito a sério e que veem os outros como espelhos ou ameaças. O caminho traçado por Jung é claro. O ego precisa aprender a servir a algo maior do que ele mesmo. Não para ser destruído, mas para encontrar sua função adequada não como Deus, mas como o instrumento consciente do desdobramento do si mesmo. E essa talvez seja a maior ironia. O narcisista, ao se considerar semelhante a um Deus, na verdade se isola da única coisa que poderia torná-lo verdadeiramente completo. Se esta exploração lhe interessou e você deseja continuar investigando a arquitetura oculta do poder, da consciência e da natureza humana, considere se inscrever no Império da Mente. Estamos construindo algo mais profundo aqui, uma comunidade comprometida com a visão clara, o pensamento independente e a compreensão das forças que moldam tanto a psicologia individual quanto a realidade coletiva. A jornada para dentro da psique é a jornada mais importante que podemos empreender. Vamos empreender juntos.